física dela é mais light, essa aula de hoje. A parte matemática dela talvez não seja tão chata e tem muita teoria para a gente discutir. Aqui na física D, né, nessa nossa aula 3, nossa terceira aulinha, física D, ondulatória. Ondulatória, estudo das ondas. Já que nós vamos estudar onda, né, primeira coisa o cara tem que saber o que é uma onda. E aqui tem um momento perigoso, porque o cara que não é iniciado na física, eu quero acreditar que quando a gente fala onda, o cara pensa na onda do surfista. Isso é um perigo, porque a onda do surfista não é a onda clássica na física. Deveria ter outro nome na física, aquela entidade que carrega o surfista. E o motivo é simples. A definição técnica de onda é a seguinte, ó. É uma perturbação que se propaga em determinado meio transportando apenas energia. Transportando apenas energia. Como vocês sabem, o surfista é composto de matéria. E ele está sendo arrastado pela onda. Então a onda do surfista, aquela clássica das nossas vidas, transporta a matéria. E não é onda. Porque onda na física não pode transportar matéria, só energia. Aí eu jamais vou me esquecer, cara, meu professor, lá do segundo ano do ensino médio, me explicando que uma onda em alto mar, se tu tem lá um barquinho, e esse barquinho então está à deriva, estragou o motor do barquinho, ele está à deriva. Aí vem uma onda em alto mar. Meu professor disse que o barco não vai ser arrastado pela onda, ele simplesmente vai subir e descer. Aquilo me revoltou, eu não aceitei aquilo. E tu não é obrigado a aceitar o que eu te conto, certo? Pelo contrário, eu acho muito nobre quando o aluno, né, discute o assunto, isso ajuda ele a entender o assunto. Por sorte, eu morava na beira de uma lagoa, naquela ocasião, aos finais de semana, né? Eu ia lá para a beira dessa lagoa, e um dia estava sem vento nenhum. Então, um dia perfeito para fazer o experimento. Peguei uma rolha, coloquei em cima da lagoa boiando e joguei uma pedra do lado da rolha. E fiquei observando a rolha, acreditando piamente que ela se afastaria do local onde eu joguei a pedra. E para meu embasbacamento, a rolha só subiu e desceu e ficou parada no lugar onde ela estava. Ou seja, eu estava errado, meu professor de física estava certo. De fato, ondas não transportam matéria. Apenas energia. E é a primeira pegadinha que o vestibular vai tentar te aplicar. Vamos dar uma olhadinha nos elementos de uma onda. Elementos. Quando a gente representa uma onda, a gente tem que saber que esses pontos mais altos são chamados de cristas. E esse ponto mais baixo é chamado de vale. Observem que é como se as ondas estivessem indo da esquerda para a direita, então elas têm uma velocidade para lá, e aqui elas ainda não chegaram, então a superfície não estava perturbada. Aqui a superfície já estava perturbada. Pode-se imaginar que é a superfície da água, por exemplo. E o tsunami, né, está vindo daqui para lá. Vocês lembram daquele tsunami que matou 300 mil? Tinha gente que estava em alto mar naquele dia. E os barcos não foram destruídos pelo tsunami, eles só subiram e desceram um pouco mais. Quando foram chegar na região rasa, né, é que a destruição foi percebida, certo? Provando mais uma vez o que estava discutindo antes. Eu vou pegar essa linha aqui, ó, que representa a superfície da água originalmente. Essa distância entre a superfície original e uma crista ou um vale é chamado de amplitude da onda. E nós sabemos que essa amplitude, no caso de uma onda na água, está intimamente relacionado com a intensidade, né? A amplitude de uma onda está relacionada com a intensidade dela. Nós sabemos que se estamos na água, quanto maior a onda que vem para cima da gente, maior o perigo que ela oferece. Outras coisas importantes sobre a onda.
Esse ponto que separa a região não perturbada da região perturbada é chamado de frente de onda. Isso aqui é raro de a gente conhecer, ó, frente de onda. Nome justo, né? Realmente, é a frente da onda. Talvez um dos tamanhos mais importantes aí numa onda é a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos, chamado de comprimento de onda. A gente vai usar a letra grega lambda para representar essa grandeza. Comprimento de onda. Gente, as ondas são fenômenos repetitivos. Ela fica oscilando. Todo fenômeno que se repete nessa vida, nós nos preocupamos em calcular quanto tempo ele demora para se repetir. Não vai ser diferente com as ondas. É muito importante saber quanto tempo essa onda demora para completar uma oscilação e voltar à posição original. Todo fenômeno repetitivo a gente calcula o período. Período, o tempo que a onda leva para completar uma oscilação. Eu lembro que no segundo ano do ensino médio o professor deu a dica que para calcular o período da onda era só analisar ela durante um tempo e dividir pelo número de oscilações. Aí fazer essa divisão dava o período. Eu não gosto, tá, que tu te vicie nessa fórmula porque tu não vai ter ela quando precisares do vestibular. O vestibular não vai te fornecer essa fórmula. Período, o tempo que demora para completar uma repetição do fenômeno repetitivo que tu estás analisando. Se o fenômeno é uma onda, é o tempo para completar uma oscilação. Frequência é outra coisa que a gente calcula, que a gente mede das coisas que se repetem. Se o cara vai muito pra balada, a mãe do cara reclama, porra, 3 vezes por semana na balada, é a frequência que tá indo pra balada, 3 vezes por semana. Até o estudo, se é demasiado, o cara estranha. Porra, meu filho, estudando 7 vezes por semana, pelo amor de Deus, tira um dia para descansar, mas enlouquecer, vai expirar. Certo? Então, coisas que se repetem, a gente mede quantas vezes a coisa acontece num certo período, num certo momento. Isto é frequência. Frequência de uma onda. O que é de uma onda a frequência? É o número de oscilações executadas em uma unidade de tempo. É o número de oscilações efetuadas em uma unidade de tempo. Observe que pela definição de frequência, fica fácil perceber que frequência é justamente o inverso do período. É tu contar quantas oscilações ocorreram de uma onda e dividir pelo tempo que tu demorou para contar essas oscilações. Essas duas fórmulas, elas não são fornecidas no vestibular. A fórmula que aparece no vestibular sobre período e frequência é a relação entre elas. Período a gente está chamando de Tzão e frequência a gente está chamando de F. E deu para perceber que um é o inverso do outro. Portanto, eu posso dizer que período é o inverso da frequência, ou está dividindo, passa multiplicando. A multiplicação entre período e frequência dá sempre 1, ou a frequência é o inverso do período. Eu diria que eles devem dar ou a primeira ou a última. Eu já vi o vestibular cobrar do aluno, sabe o quê? Verdadeiro ou falso? O produto de período por frequência dá sempre a unidade. Verdade. O produto do período pela frequência do mesmo fenômeno, né? Obviamente, sempre resultará na unidade, em 1. Sempre resultará em 1. Ó, vou fazer exemplo. Vou te mostrar como é que eu acho que tu deve agir. Exemplo 1 desta aula 3. Uma onda efetua 8 oscilações em 5 segundos.
frequência. Frequência. Olha só como é que eu acho que é o melhor para, né, para que tu fique independente de fórmulas. Se tu entendeu a definição de período e a definição de frequência, para matar um exemplo como esse, ó, uma onda efetua 8 oscilações em 5 segundos. Determine período e frequência da onda. Poxa, se foram 8 oscilações em 5 segundos, período, o que é período? É o tempo que demora para completar uma oscilação. Período é um tempo, vem embaixo do segundo, para completar uma oscilação. Multiplicação cruzada, 8 vezes t é igual a 5, t é igual a 5 sobre 8. 2,5, 1,25, 0,600, 1,25, metade de 1,25, 0,625. 2,5. Errado. O cavalo, 0,2, como é que multiplica? 2 abaixo 0, dá 2,16, sobra 4. Foda, não vou fechar isso mesmo. Beleza? Regra de 3, eu acho que é o melhor que tem que fazer. Faz uma regra de 3 e pronto. Ah, professor, mas ele queria a frequência também. Vamos supor que ele quisesse só a frequência. Pô, se demora 5 segundos para dar 8 oscilações, o que é frequência mesmo? Frequência é o número de oscilações que ocorre em uma unidade de tempo. Multiplicação cruzada. 5f igual a 8. F igual a 8 quintos. Ah, claro que é 8 quintos, pô, é o inverso. 8 dividido por 5, 1,6. Como aqui não tinha unidade e aqui é segundo, a unidade seria só por segundo. Fica feio pra caramba, né? Ou então, segundo na menos 1. Feio pra caramba. E o cara que tem que ser homenageado é o Hertz. Por isso a gente diz que é 1,6 Hertz. É a unidade de frequência no sistema internacional. O que significa Hertz? Por segundo. Hertz popularmente significa por segundo. Muito bem. Quer dizer que se meu coração está batendo 60 vezes por segundo, por minuto, eu posso dizer 60 Hertz? Não, não porque é por minuto. Por segundo é Hertz. Se teu coração bate 60 vezes por minuto, 60 vezes dividido por 60 segundos dá uma batida por minuto. Uma batida por minuto, sim, é 1 Hertz. 1 Hertz. Beleza, período e frequência, nada demais. Eu recomendo regra de 3. Sabe fazer regra de 3 e sabe o que é período, o que é frequência? Faz a regra de 3 na hora e se livra de qualquer decoreba aí. Outra coisa importante que eu não comentei é o significado do comprimento de onda. Eu disse que o comprimento de onda é medido entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos. Ou pode ser, por exemplo, desse ponto aqui, aí a onda subiu, desceu, vai voltar a subir até esse ponto aqui. Desse ponto até esse ponto também tem um comprimento de onda. Só que eu queria que tu anotasse aí no cantinho que comprimento de onda é a distância que a onda avança ao completar uma oscilação. Esse detalhe é importante, ó. Comprimento de onda. Comprimento de onda. Distância percorrida pela onda ao completar uma oscilação.
um comprimento de onda de 3 metros, na próxima oscilação que ela finalizar, ela já vai ter avançado 3 metros para frente. Mais uma oscilação, avançou mais 3 metros. E assim por diante. Então, peraí. Em cinemática, vocês logo verão que a velocidade de um objeto é a distância que ele andou dividido pelo tempo que ele demorou para andar. Se eu digo a vocês que o comprimento de onda, que a gente representa pela letra grega lambda, é a distância que a onda andou ao completar uma oscilação, e nós já sabemos que o tempo que demora para completar uma oscilação é chamado de período, que a gente está usando a letra Tzão. Então, para calcular a velocidade de uma onda, eu posso dividir o comprimento da onda pelo período. Só que nós vimos que dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência, já que um é o inverso do outro. E por isso, a equação fundamental das ondas fica desse jeito. Equação fundamental das ondas. Equação fundamental das ondas. V velocidade, lambda comprimento de onda, F de frequência. Tem umas piadas toscas aí, a galera fala. Vamos lamber feridas. Vamos lamber facas. E eu prefiro veja o que uma lambida faz. Lembram? Veja o que uma lambida faz. Então, mais bonitinho. Mas se tu preferir, usa a tua sigla. Se tu fizer uma mnemotécnica tua, tu nunca mais esquece. É o que os especialistas em memória falam. Cria uma sigla aí e pronto. É tua. Bom, meus queridos, eu fiz a parte mais matemática para a gente falar da parte teórica agora nesse finalzinho. Quando a gente vai trabalhar com ondas, é importante a gente saber a classificação das ondas. E eu quero trabalhar pelo menos duas, se for possível, se o tempo me permitir. Classificação das ondas. A primeira classificação importante que nós temos que sair daqui sabendo é quanto à natureza. Só tem dois tipos de onda quanto à natureza. Ou elas são ditas mecânicas, ou elas são ditas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas necessitam de meio material para existir. Necessitam de meio material. Como assim, professor? Tem que ter algum material para a perturbação se propagar. Tem que ter um líquido, um sólido ou um gás. Sem eles, elas não existiriam. Os exemplos de ondas mecânicas são som, onda na água, ondas em cordas, quando tu pega uma corda e sacode, né? Terremoto é uma onda que se propaga, né, na superfície da Terra ou até no interior da Terra ou nos mares. Necessitam de meio material, são infinitas as possibilidades. Já as eletromagnéticas não necessitam de meio material. Quer dizer que elas podem se propagar inclusive no vácuo. Não necessitam de meio material. Quer dizer que se propagam inclusive no vácuo. E aqui eu não vou querer dar um exemplo, eu vou querer já dar a lista. A lista das 7 radiações eletromagnéticas mais importantes em ordem crescente de frequência. Ondas de rádio, que são as de menor frequência. Micro-ondas, aumentou um pouquinho a frequência. Infravermelho. Luz. Ultravioleta. Raios-X.
começar a te familiarizar. Nessa sequência eu queria. Queria que tu decorasse essa sequência aí. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz. Lembra que a luz começa no vermelho e vai até o violeta. Então antes do vermelho, infravermelho, depois do violeta, ultravioleta. Raio-X e raios gama. Essas ondas, elas podem se propagar em sólidos, em líquidos, em alguns, né? Em gases e inclusive no vácuo. Isso as torna muito especiais. Outra classificação importante seria quanto à direção de vibração. Quanto à direção de vibração. Quanto à direção de vibração. Como assim? Tu vê, ó, se eu pego uma corda, deixo ela esticada, e aí começa a sacudir uma ponta para cima e para baixo, eu vejo que a corda começa a oscilar, e com o passar do tempo essa oscilação vai se espalhando pela corda. Nesse caso, vocês devem perceber que a velocidade da propagação é para frente. Eu começo a sacudir a corda, antes a onda não estava nessa região e chegou. Daqui a pouco a onda já vai ter chegado aqui, daqui a pouco ela vai estar ali. Então ela está indo para lá. Esta é a velocidade da onda. Mas eu comecei a sacudir a ponta da corda para cima e para baixo. A direção de deslocamento e a direção de vibração são perpendiculares, são transversais. Por isso, esta onda é dita transversal. Transversal. Onda transversal é a onda cujas vibrações são transversais à direção de propagação. A direção de vibração, é transversal à direção de propagação. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Essa observação também é de suma importância. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Onda longitudinal da mesma maneira como a transversal, ela tem esse nome porque a direção de vibração dela é longitudinal à direção de propagação. Vou documentar aqui e já te explico melhor. A direção de vibração é longitudinal à direção de propagação. Tu vê, tem que saber o significado da palavra longitudinal, né? Longitudinal pode ser entendido como paralelo, certo? O meu corpo está transversal ao chão, mas paralelo à parede, longitudinal à parede, certo? Então imaginem vocês uma caixa de som funcionando. Quando uma caixa de som funciona, aquelas caixas grandes que você deve ter visto, a vibração da caixa de som é assim, para frente e para trás, enquanto o som vai para frente dela. Ou seja, enquanto a onda se propaga nessa direção, a vibração ocorre nessa mesma direção horizontal. Então a direção de vibração é longitudinal ao deslocamento. Eu até que poderia pegar aquela corda da questão anterior, pegar uma corda, pedir para um amigo segurar aqui, botar um amigo meu aqui, vai segurar a corda, vamos lá, as coisas de corda dele. Pegou aqui o colega, está segurando a corda, bem feliz, eu estou aqui. Aí o que eu vou fazer com essa corda? Em vez de sacudir ela assim, para a onda ir se propagando nessa direção com essa vibração,
transversal, eu posso pegar a corda e fazer isso, ó, puxar e soltar, puxar e soltar, puxar e soltar. Logo esse colega vai perceber esse movimento da corda. Nesse caso foi uma onda que saiu da minha mão e foi para a mão do colega, então ela se propagou para lá, só que os movimentos da corda foram para frente e para trás. Então tu vê, eu posso fazer uma onda longitudinal se propagar em uma corda, certo? Longitudinal, a direção de vibração é longitudinal paralela, escrevam ali se eu preciso, paralela à direção de propagação. Exemplo, o som. O som é um ótimo exemplo de onda longitudinal. Lembrem da caixa de som, para tu lembrar do que eu estou falando, do movimento do sub, né, daquela caixa de som que gera um som grave. Beleza. Cara, se nós lembrarmos dessas duas principais classificações, eu já sou muito feliz. Não custa a gente aproveitar o tempinho que nos sobrou para a gente fazer uns outros comentários. Imaginem vocês que eu pego a corda e que além de sacudir ela assim, eu faço esse tipo de movimento concomitantemente. Eu posso, né? Eu posso fazer isso e isso ao mesmo tempo, né? Pode ficar meio bizarro, mas eu tenho o direito de fazer isso. Eu posso fazer para um sistema mecânico, eu poderia fazer um sistema oscilar dessa maneira e outro dessa maneira e unir os dois. Mas eu posso fazer num sistema só esse tipo de movimento, sem problema algum. Nesse caso, tem que entender que na corda haveriam dois pulsos. Um pulso longitudinal e um pulso transversal. E aí, nesse caso, a gente chamaria a onda de mista. Então, onda mista possui pulsos longitudinais e transversais. Mista, pulsos longitudinais e transversais. Beleza? Deixa eu dar uma coladinha aqui para ver o que ele falou de repente que eu ainda não disse. Ah, ó, ele já começou a puxar para ótica, né? Ondulatória vai muito além da ótica, mas ele já começou a dar umas dicas sobre ótica. Deixa eu aproveitar o embalo do colega então. Pelo que eu vi, ele acabou falando dos princípios da ótica geométrica. Princípios da ótica geométrica. A ótica, ela vai se separar em 3 estudos separados. Ótica fisiológica, que vai estudar o olho humano. Ótica física, que vai estudar as radiações eletromagnéticas, como elas são. E ótica geométrica, que começa com 3 princípios básicos. A luz propaga-se em linha reta. Já que a luz se propaga em linha reta, para representar eu faço uma retinha com uma setinha apontando da onde para onde a luz está indo. Uma prova de que a luz na linha reta é a sombra dos corpos, né? A sombra dos corpos mantém o formato do corpo. Isso prova que a luz respeita, né, o formato do corpo pelo qual ela passa. O único jeito é andar em linha reta. Outra, os raios de luz são independentes. Dizer que os raios de luz são independentes é dizer que se 2 raios de luz se cruzarem, eles não vão interferir um no outro, não vão alterar a maneira de propagação um do outro. Eu costumo falar com a galera que se tu para pensar na maneira como tu vê os objetos, tu já conclui que o raio de luz é independente. Quando eu olho para os colegas que estão à minha esquerda, tem luz refletida na pele deles vindo para o meu olho. Quando eu me movo para cá e começo a olhar a galera da direita, da minha direita, eu vejo luz que bate na pele dessa galera e vem para o meu olho. Será que a luz que antes atingiu o meu olho vindo dali parou de passar daqui para cá? Essa luz deixou de atravessar o caminho desta outra luz que atinge o meu olho? Não. Isso mostra que essa radiação vinda dessa galera não interfere na radiação que vem desse pessoal e atinge o meu olho. Ou seja, a gente enxergar a natureza como a gente enxerga
é prova cabal de que os raios de luz são independentes. Terceiro e último princípio da ótica geométrica: os raios de luz são reversíveis. Os raios de luz são reversíveis. Isso quer dizer que se um raio de luz atinge um espelho e se reflete de uma certa forma, se eu pudesse pegar um raio de luz e jogar exatamente em cima desse raio refletido, o raio vai ser refletido exatamente em cima do raio original. Isso, de certa forma, é para justificar que um caminho seguido pela luz não vai ser desrespeitado se eu inverter o sentido da luz. Não importa se a luz está indo ou vindo, o caminho que ela fará na ida e na volta é o mesmo. O vestibular geralmente ataca esse último princípio, convidando o aluno a pensar que se duas pessoas que não têm problema de visão estão no ambiente iluminado e uma enxerga a outra no olho, quer dizer que tem luz fazendo um caminho de ida. Automaticamente a outra também está enxergando a primeira. Porque se existe luz que vai, existe luz que vem pelo mesmo caminho. Lá em Florianópolis, as empresas de ônibus começaram a adesivar a traseira do ônibus com a seguinte frase: se você não vê meu espelho retrovisor, eu não te vejo. Ou seja, o motorista lá está atrás do ônibus, vai ultrapassar o ônibus, o cara do ônibus vai sair do ponto, dá uma fechada no cara, e o motorista fica bravo, xinga o motorista do ônibus. Mas se o cara estava atrás do ônibus, o motorista do ônibus não tem como saber que tem alguém lá atrás, certo? Para que alguém consiga te ver pelo retrovisor, tem que ver o retrovisor da pessoa, para que tenha a chance de a luz fazer esse caminho, né? De ida e volta. Bom, para usar esses princípios da ótica geométrica, nada melhor do que terminar a aula falando da câmara escura de orifício. Câmara escura de orifício. Muito comum de a gente fazer com a gurizada mais nova lá no fundamental, pedir para eles trazerem uma caixinha de papelão, faz um furinho com palito de dente, manda recortar o fundo da caixa e colar papel vegetal, papel manteiga, fecha a sala para ficar bem escurinha e pede para a gurizada apontar o furinho para uma árvore ou para um objeto bem iluminado fora da sala de aula. A gurizada fica boquiaberta ao perceber que o objeto para o qual eles miram o orifício aparece de cabeça para baixo estampado no fundo da câmara. Então eu tenho um certo objeto com uma certa altura O, e aí eu vejo este objeto, só que de cabeça para baixo estampado no papel vegetal com um certo tamanho, que nós vamos chamar de I. O O é a altura do objeto, o I é a altura da imagem. É muito legal que eles ficam chocados, eles olham para o furinho achando que a gente sacaneou eles, que a gente fez alguma coisa na caixa e está enrolando eles. E aí a gente convida eles a perceber, né, que aparece de cabeça para baixo a imagem por dois motivos. Porque a luz anda em linha reta e porque os raios de luz são independentes, certo? Por isso que nesse momento, no fundo do teu olho, lá na tua retina, tem um mini Otávio de 1,5 cm estampado no teu olho que é uma mini câmera escura. E é bizarro, né, a gente refletir sobre isso, de que tu tá me vendo agora de cabeça para cima e no tamanho correto, porque o teu cérebro interpreta a imagem pequenininha e de cabeça para baixo formada dentro do teu olho, na tua retina. É um cineminha mesmo, dá pra, né, filmar essa cena a partir dentro do olho hoje com as novas tecnologias. Bizarro. Ô, meus queridos, imaginem que eu conheço essa distância do objeto até o orifício, chamada de P de posição. E eu conheço essa distância da imagem até o orifício, que eu vou chamar de P'. Esses triângulos que se formaram, eles têm esse ângulo igual por serem opostos pelo vértice. Esse ângulo aqui vai acabar se igualando àquele ângulo de lá, e esse ângulo aqui vai se igualar àquele outro ângulo. Portanto, esses triângulos são semelhantes, e triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. Já que os lados desses triângulos são proporcionais, as suas alturas também são. Tu aceita que isso pode ser considerado a altura do triângulo da esquerda?
e isso a altura do triângulo da direita? Portanto, eu posso dizer que a base do triângulo da esquerda dividido pela base do triângulo da direita é igual à altura do triângulo da esquerda dividido pela altura do triângulo da direita. Semelhança de triângulos. Eu vou te confessar que eu gostaria de fazer uma modificação nessa fórmula em homenagem a Carl Friedrich Gauss, o alemão que inventou as fórmulas, que organizou ao menos. O alemão disse que se está virado de cabeça para cima é positivo, e se está virado de cabeça para baixo, negativo. Como a imagem está de cabeça para baixo, deveria vir um menos aqui. E o número negativo dividido por um positivo dá um número negativo. Para que o lado direito também fique negativo, eu vou colocar um menos aqui. Eu faria essa modificação na tua fórmula. E além disso, eu igualaria a A. Aí a fórmula está Ninja Mutante Power Plus. Anota o nome das letrinhas. Ampliação ou aumento linear ou aumento transversal. Dá para acreditar que no vestibular aparece com 3 nomes esse A? O I é a altura da imagem. E o O é a altura do objeto. O P é a posição do objeto e o P' é a posição da imagem. Então é isso aí, uma aulinha da Física D. Leiam essa matéria, anotem as vírgulas que vocês não entenderem e venham discutir com a gente na próxima aula. Tá com dificuldade? Faz os primeirinhos, os mais básicos. Tá fera? Vai para aprofundamento. Faz os discursivos. Aí eu vou ficar todo bobo. Muito obrigado, galera. Não usem drogas e preservativos e até a próxima.